Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma live. E hoje trago duas convidadas especiais, a Ana e a Bruna. Elas vão falar sobre algo surpreendente e convido vocês a estarem aqui comigo, né? Compartilhar essa live com os amigos, com a família. É um assunto muito importante, um assunto em que devemos falar também sobre ele. E já me deparei com situações parecidas, né? Quem me conhece aqui sabe que desenvolvo um trabalho há muito tempo focado nessa área de motivação, levar um pouco de saúde e bem-estar através do que eu escrevo, através do que transmito. Esse é o legado diariamente que busco aqui. Então, convidei a Ana e a Bruna para participar aqui desta live, contar um pouquinho sobre a sua história, contar um pouquinho sobre este problema, né, que acometeu a Ana. E é algo surpreendente. Eu vou deixar para elas contarem. Boa noite. Boa noite a você que está entrando aqui. Eu te convido a ficar aqui comigo e acompanhar essa história linda, emocionante também. Acredito que algumas pessoas aqui já sabem, já conhecem um pouquinho da história da Ana e da Bruna. Mas fica aqui comigo, compartilha essa live, compartilha nos grupos, convida a galera para participar. Uma live muito, muito linda. E eu vou chamar elas aqui. Já vou ver aqui. Bruna, Ana, se vocês estiverem aí, podem me mandar aqui a solicitação, tá? Boa noite, pessoal. Vamos convidando os amigos para participar aqui da live, tá bom? É um assunto muito importante, muito importante. Quem já viu aqui no nosso feed o vídeo, um vídeo emocionante, né? Lindo, em que a Ana e a Bruna participaram. Um voo para os Estados Unidos para comemorar, né? Algo muito lindo. Vou aceitar aqui. As meninas já entrou aqui. Olá, tudo bom? Oi! Oi, Tudo bom, Ana, tudo Isaías? Que bem? prazer estar aqui com você hoje. Prazer ter você aqui junto comigo para falar um pouquinho, Vamos né? contar essa história. Cadê a Cadê? Bruna? Ai, que Vamos aguardar a legal. Bruna entrar. Tô Tá me ouvindo ouvindo? direitinho. Tá certo. Bruninha, Tá entrando? tá entrando. Tchan, 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 tchan. Ai, Esperei muito por esse momento, viu, meninas? gente, tudo bom? Oi, Tudo Bruna, tudo bem? Tô bem? muito feliz de estar aqui, um grande prazer. Vai ser uma maravilha, vai ser maravilhoso esse papo, sabe? Eu esperei Sim, esse sim, a gente momento, está muito menina. ansiosa porque a gente gravou, né, a entrevista lá na Record, mas é aquele negócio, né? A gente conta uma história de 3 horas e eles só botam 10 minutos. Então, acho que aqui vai ter um espaço maior para a gente conversar, para a gente contar tudo realmente aqui, como é que foi esse processo para a gente. Então, é um prazer receber vocês aqui. Semana passada foi uma semana bem corrida. Falei bastante sobre questões de ansiedade, convidei alguns profissionais da área da saúde para participar comigo, mas eu não esqueci da live, tinha falado com a Bruna super gentil, super que me atendeu super bem. Disse, nossa, super top, eu vou convidar a Ana para participar aqui da live. E, nossa, foi uma sensação maravilhosa, porque gostaria muito que vocês contassem um pouco sobre essa história. Quem me acompanha aqui na página, a Ana Uhum. já me seguia aqui na Adoro. página. E vejo que, nossa, o quanto a história de vocês retratam aquilo que eu transmito diariamente aqui através dos meus posts, né? Muitas pessoas com esperança de cura, de milagre, e vem aqui se motivar cada vez mais para
seguir a vida, né? E a história de vocês é muito linda, muito linda. A partir do momento que eu vi o vídeo no Instagram da Ana, eu disse, nossa, que coisa maravilhosa. Eu me emocionei até, porque é muito lindo, muito lindo. Eu gostaria muito que vocês falassem sobre isso E e eu acho se que você foi o apresentassem primeiro primeiramente. perfil a postar o nosso vídeo, né? A gente ficou assim, meu Deus, o extrato do dia. E aí, aí você até falou comigo no direct. Empresa, assessoria de imprensa já falou com você para vocês aparecerem na televisão? Falei, não, que não sei o que. E você falou, espera. E aí aconteceu. Então, assim, acho que você foi a primeira pessoa que quis saber mais da nossa história, que quis acompanhar. Então, um carinho muito grande também por isso. Vocês são maravilhosas, lindas Olha, demais. então, começando a apresentação, né? Eu sou Ana, sou consultora de imagem, tenho 20. Quantos anos eu tenho, gente? 28 anos. 28 anos. E, na verdade, 28 anos é a minha idade normal, né? Porque a idade de transplante são 16, que a gente conta ali a idade do milagre e Nasceu de novo. a idade normal. E aí a gente comemora 2 vezes ao ano o aniversário de milagre. Inclusive, esse aniversário, essa Sim, viagem foi para comemorar o nosso aniversário de milagre, que é no dia 25 de outubro, e a gente viajou logo em seguida, né? E por isso que a gente quis compartilhar. Eu quis fazer uma surpresa para a Bruna para a gente deixar ali é, registrado esse momento especial que a gente estava vivendo. E aí deu no que deu, né? A gente nem esperava, eu nem esperava essa não. proporção. E ontem mesmo eu estava aqui em casa, a vizinha, você é a menina do vídeo avião? Eu fiquei assustada, meu Deus, sou eu. Então, foi assim um presente para a gente finalizar 2022 espalhando esse milagre que já aconteceu há tanto tempo, mas que ainda hoje, né, está Transforma. salvando tanta vida, está levando uma mensagem tão de esperança para outras pessoas. Verdade. E aí, Bubu, agora conta você. É muito. Eu sou a Bruna, a medulinha da Ana. A que salvou aí essa maravilhosa que eu falo para ela que ela agradece tanto por eu ter ajudado ela nesse momento, mas eu também não sei o que seria da minha vida sem ela, então eu não vi outra não via outra opção. Ou faz, entendeu? As pessoas falavam, nossa, mas você não teve dúvida de fazer? Eu falei, não. Se eu não fizesse, eu não ia ter mais a minha irmã perto de mim. Então, se eu fizer, mais uma chance, né? Uma irmã dá a vida por outra, Teve né? Quando... muita, eu recebi muita mensagem, né, das pessoas falando: Nossa, Bruna, isso que você fez parece que foi algo simples, mas eu conheço tantos irmãos que não pensam em doar, não querem doar, entendeu? Então, assim, é muito grave até isso, porque como assim você não quer salvar a vida do seu irmão? Né? É um amor que a gente sente uma pela outra que é incomparável, é indescritível. E eu não imagino eu tomando outra atitude, eu tendo outra atitude. Então, assim, eu tinha 9 anos quando eu doei a medula, hoje eu tenho 25. Então, desde o primeiro momento que eu recebi a notícia que eu daria, a gente fez um exame, né, previamente de sangue para saber se eu seria compatível com ela. E quando a gente teve a notícia que eu fui 100% compatível, foi uma emoção muito grande, foi uma realização muito grande, né? Então eu só tenho gratidão a Deus por tudo isso que aconteceu, por ele ter me escolhido para salvar a vida da minha irmã. Foi assim, muitas bênçãos atrás das outras, né? E até hoje a gente vive esse milagre aí com muita gratidão no coração. Eu vejo que é uma história muito linda, sabe, meninas? O quanto a cumplicidade, o amor, o laço sanguíneo também faz, ele transforma, né, a união de dois irmãos. Eu perdi um irmão para um câncer, ele tinha 26 anos. E, nossa, o que eu pudesse fazer por ele, eu também faria. Mas Deus sabe o que faz, né? E independente da nossa vontade, a do Senhor é quem prevalece. Mas é muito lindo saber que duas irmãs, uma foi capaz de amar acima da média e doar aquilo que só ela poderia fazer, né? E eu acho que, nossa, um mérito total. Parabéns mesmo pela atitude. Parabéns por ser essa bênção, esse Obrigada. milagre na vida da Ana, Bruna. Acho que. Agora Pode conta pra falar, já vai gente. chorar. Vai, fala.
Não, e eu acho que toda vez que a gente ouvia uma história assim, né? Porque o que mais chegou lá nos comentários, né? Vários comentários desse tipo, de eu não tive tempo de salvar o meu irmão, eu não tive tempo de fazer isso pelo meu pai. E toda vez que eu li esse comentário, eu agradecia mais ainda a Deus, porque realmente é um milagre, né? Às vezes a gente acha que é normal ter uma doadora 100% compatível. E não, se não fosse Deus lindão abençoando, né? Tendo um propósito de vida maior, claro que Ele sabe sempre o melhor pra gente. Então, por isso que eu falo que gratidão não sai de moda. Então, hoje eu vivo só para agradecer mesmo a Deus por tudo que Ele fez. Então, esse vídeo me ajudou a reforçar isso, sabe? Também. A trazer isso, como que é um privilégio viver, né? Às vezes a gente gasta tanto tempo com coisas pequenas, coisas que são tão fúteis, e eu falo que a minha história de milagre, ela me traz para o eixo várias vezes. Porque quando às vezes eu estou muito preocupada com alguma coisa, muito ansiosa, eu falo assim, caraca, quase morri, vamos embora, que a gente vai conseguir vencer esse desafio. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim, da gente avaliar quanto é um milagre, não só porque eu quase morri, mas todos os dias a gente que está aqui, né, até pessoas que não passaram pela doença, vivem um milagre ao respirar. Tantas pessoas queriam, né, e não conseguem. E hoje a gente tem uma irmã que é médica também, né? A Júlia. E esses dias eu estava almoçando com ela e ela falou, Bruna, é porque eu não sei se vocês têm noção do quanto que isso foi um milagre realmente. Porque isso não acontece. Isso não acontece, é muito difícil. E eu falei assim, não, na época a gente já entendia que era um milagre. Ela falou, mas você tem que entender que é um milagre a Ana Clara não ter sintoma nenhum, sequela nenhum desse procedimento todo que ela passou. A Ana Clara chegou a um tempo que ela ficou com o olho todo vermelho. Onde era branco, o olho dela era vermelho. Ficou um processo muito inchada, muito inchada. Então, assim, a gente que acompanhou cada processo que ela passou, cada alteração do corpo dela, cada alteração de cabelo, de tudo, de tudo. Quantos remédios ela já tomou na vida. E hoje ela não tem nenhuma sequela disso. É mais uma comprovação do milagre, sabe? Então a gente tem muitas questões aí para agradecer, para realmente o que a gente está falando, para reforçar o milagre. Não foi apenas uma doação de medula, foi um milagre mesmo. Uhum. Que lindo. Eu quero saber como começou. A gente falando, se Deixa- emocionando, não contou a história, né? Então, a Bruna estava com catapora e eu peguei catapora da Bruna. Ela queria pegar, tá, gente? É. Ela ficava se espantando em mim para pegar a catapora, pra faltar, faltar a escola e tudo mais. Aí pegou. É isso aí. Na época, eu tinha 9 anos e a Bruna tinha 6, né? A gente tem 3 anos de diferença. Então, eu peguei uma catapora da Bruna, só que a Bruna ficou normal com a catapora e eu não estava normal, né? A gente foi fazer um exame de sangue para visualizar ali as minhas taxas e tudo mais, e o médico falou assim: corre com essa menina para o hospital, porque minhas plaquetas estavam baixíssimas. Então era algo assim, fora do normal. Então, mais uma vez, Deus usou a vida da Bruna, né? Tipo assim, se eu não pegasse a catapora, talvez ia postergar um pouquinho a mais essa questão aí de descobrir a doença. Então, a gente correu na época para o Hemorrio e aí diagnosticaram, né? A minha doença, no caso, muitas pessoas falam que eu tive câncer, que eu tive leucemia, mas é uma doença mais rara ainda, que se chama anemia plástica, que é pouco conhecida. E depois que eu tive essa doença, como ela é uma doença super rara, que é pouco conhecida, a Fiocruz, ela fez um estudo para diagnosticar o porquê que eu tive a doença. E eu gosto sempre de falar isso para servir de alerta, né? A minha doença se desenvolveu por conta do uso indevido de antibiótico na infância. Então, assim, uma medicação ali que às vezes a gente fica com raiva que o médico não passa antibiótico, né? Tem pessoas às vezes que tomam por conta própria, e graças a Deus hoje que tem essa questão da prescrição médica. Então, como eu tive bronquite na infância, eu tomei muito antibiótico, muito antibiótico. E aí, o meu organismo gerou uma defesa, né? Eu tô explicando aqui, gente, como os médicos me explicaram, eu não estou falando termo técnico.
Importante, super importante. Mas, então, por conta desse uso indevido de antibiótico, eu desenvolvi a anemia plástica, que é uma aplasia medular, é como se a medula parasse de produzir sangue e produzir um tipo de gordura. Então, na época, eu fiz um tratamento que se chama imunossupressor. Fiquei uma semana internada e não tive que fazer químio, não tive que fazer nada. Só tomei muitas medicações, que eram cerca de 20 comprimidos de dia e à noite. E depois de uma semana, eu voltei para casa e continuei fazendo tratamento em casa. Consegui manter ali as taxas, a imunidade, né? Normalmente. Depois de 3 anos se passaram, a doença voltou, né? Foi numa época assim que meus pais se divorciaram, então eu abalava muito emocionalmente com a situação. A doença voltou e aí o médico falou que esse mesmo tratamento que eu tinha feito poderia não dar certo, porque eu poderia ficar indo e voltando a doença, indo e voltando até eu falecer, né? Então, a solução que ele deu foi fazer o transplante de medula. Eu lembro que eu era muito novinha, mas quando eu ouvi a palavra transplante, eu fiquei assustada. Eu falei, gente, isso é algo sério, né? Porque como da primeira vez não foi algo sério, foi algo mais tranquilo, eu falei, transplante é algo sério. Eu lembro que eu fiquei assim, preocupada. E aí a gente pensou logo no doador, né? E na época eu só tinha a Bruna de irmã. E meus pais estavam divorciados para tentar se juntar e tentar fazer um outro filho que fosse compatível. E a gente tinha um caso na família, né, de uma prima da minha mãe que tinham 9 irmãos e nenhum foi compatível e ela faleceu. Então, assim, isso já trazia a chance de porcentagem da Bruna ser compatível diminuiu muito. Eu acho que foi menos de 10% de chances, né, dela ser compatível. Então, a gente ficou muito aflito na época. O teste demorou, eu acho que cerca de 3 meses, assim, para sair, para ficar pronto. E depois que saiu o resultado, aí foi, né, uma festa quando a gente recebeu ali o diagnóstico de 100% compatível. A gente nem acreditou. Eu lembro como se fosse ontem, eu chegando em casa, irmã, você é 100%. É... E foi assim. Nossa, Oi? maravilhosa. Sensação Nossa, uma sensação maravilhosa, né? assim de a gente não acreditava, né? Porque a gente estava com uma expectativa lá embaixo e Deus fez muito, 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 muito além. E, e aí eu comecei, né, o processo para internação. Eu fiz o meu tratamento no INCA, aqui no Rio de Janeiro, e comecei o processo da internação. Então a gente esperou um tempo. Eu lembro que na época eu estava muito feliz, porque eu ia ficar um tempo afastada, né, do colégio. Mas o que foi pior dentro desse processo foi quando eu perdi o cabelo, né? Meus pais são donos de salão de beleza, nossos pais eram donos. Então a gente sempre foi muito vaidosa, sempre gostou de estar bonita, de estar no salão de beleza. E quando eu perdi o cabelo ali, para mim foi assim, quando eu tive a ideia de que realmente a situação era séria. A gente tentava não cortar, mas quando faz a quimioterapia, né, não tem como, você acorda, vai pegando assim, o cabelo vai saindo na sua mão. Foi uma das fases mais difíceis. Eu também tive uma queda de imunidade, então, que foi a parte que a Bruna falou, que a parte branca do olho ficou toda vermelha, né? Então, quando eu passei por todo esse processo, eu lembro que eu me olhei no espelho e perguntei, gente, será que algum dia eu vou ser bonita novamente? Porque eu tava sem cabelo, com o olho vermelho, inchada por conta das medicações. Eu fiquei 41 dias dentro desse processo, né, internada, até a medula da Bruna pegar em mim. E aí, foi dia 25 de outubro que a medula dela começou a produzir vida em mim. E a dela, né, se recuperou em quanto tempo, irmã? 24 horas, né? Que você já voltou para casa. Você quer contar como foi a sua parte da doação? É, é, é até engraçado, vou abrir um parênteses aqui, né? É até engraçado a Ana Clara falar que a pior parte do tratamento dela foi perder cabelo, porque essa garota ela tinha que ficar toda semana tirando sangue, fazendo a parte aí da hemodiálise, da quimioterapia. Hemodiálise não, tô louca. Quimioterapia
de radioterapia, era isso que eu queria falar. Não, Radioterapia. rádio eu não fiz, O que não você fiz rádio. fez que tinha que tirar o pedacinho Ela da é pele? Biópsia. biópsia toda semana. Então, tipo assim, ela fazia cada procedimento doido, dolorido, e ela fala que a pior parte foi perder o cabelo, né? Você vê, assim, a gente chegava lá na internação, né, para visitar ela, e ela tava sempre muito tentando sempre reagir muito bem, sempre animar a gente e tudo mais. Então, ela sempre foi muito forte e esse processo da gente, poxa, recebeu a notícia de que seria 17% compatível, 17% de chance, e de 17 foi para 100, cara, foi quase soltou fogos, né? Só faltou soltar fogos porque foi muito impressionante. Foi a melhor notícia que a gente recebeu, realmente. E aí eu lembro, como eu falei, eu tinha 9 anos, então eu fui pro fiz o exame, deu compatibilidade, depois eu fui para a sala de cirurgia. E aí eu lembro chegando ali no hospital, né? Tinha partezinha para criança, então eu tava ali brincando no pátiozinho, já com aquele pijaminha. E, e aí depois eu fui para maca, fui direto para maca para entrar no centro cirúrgico, né? Porque enquanto eu tava ali entrando, tava acontecendo um monte de cirurgia, né? Que meu pai fala, que ele viu as cirurgias ali acontecendo, e eu, como era pequena, graças a Deus eu não vi nada. A moça só falou assim: você vai respirar essa máscara, né? Que tava com anestésico ali, e você vai contar de 1 até 10 e vai dormir. No 3 eu já tava dormindo, né? E aí foi muito tranquilo, eu não senti nada no pós, né? Só que no meio da cirurgia tive uma complicaçãozinha, eu tive uma parada respiratória. Então, era pra tirar. Ah, não Pô, fiz quase básica. nada. Só Ela uma falou como se fosse uma paradazinha. coisa básica. Coisa básica. É porque É, pra a ela é gente tinha que fácil. tirar 2 sacos de sangue para dar para Ana Clara, né? Porque a medula é um sangue. Nada mais é do que um sangue que fica na medula, na coluna, atrás aqui, né? E hoje eu tenho 2 pontinhos assim nas minhas costas, bem pequenininho, que dá pra ver que foi onde tirou. E aí tinha que tirar 2 sacos desse, né, de sangue. Só que não conseguiram, porque eu era muito magrinha, eu sempre fui muito magrinha, então meu corpo reagiu muito quando foi tirar essa quantidade de sangue. E aí eu tive essa parada respiratória. E aí eu lembro que a anestesia já estava perdendo meio que o efeito ali. E eu ouvi o pessoal falando: chama o pai dela, chama o pai dela, porque ele tinha que assinar um termo, né? Porque se procedesse a retirada da medula, eu poderia morrer. E se eu morresse, como é que ficaria a Ana Clara, né? Então, ali naquele momento, meu pai pensou: cara, vou perder minhas 2 filhas, né? É o que ele conta hoje. Então, aí depois disso, eu fui para internação, para o quarto que a Ana Clara tava, né, para me restabelecer. Minha mãe fala que eu cheguei lá dessa cor aqui, branca, da cor da minha camisa. E aí a minha tia Nini, minha tia Eleni, ela teve que doar o sangue para mim, porque ela era compatível, né, mesmo tipo sanguíneo, A positivo. E aí ela doou o sangue para mim e eu recuperei rápido. E fiquei bem. No dia seguinte já estava indo embora, me despedindo dela. E foi isso. Essa era a parte chata, né? Era a parte difícil para mim, me despedir dela. Teve um momento que ela estava internada e eu me escondi debaixo da cama dela, da maca. E eu falei, não quero sair, eu quero ficar aqui, né? Porque minha mãe estava lá com ela. Então eu só tava com. Era eu e meu pai em casa. E aí eu sentia muita falta delas. Então eu sempre tentava me esconder ali. Essa foi a parte mais difícil para mim. Mas em relação à minha doação de medula, teve até muita gente que me mandou perguntando: Ah, Bruna, eu tô no cadastro também para ser doadora de medula. Como é que foi o teu pós? O que que você sentiu? E, gente, eu acho que eu só tive essa complicação porque eu era muito nova e muito magra, né? Mas eu acho que assim, hoje em dia a medicina avançou muito, os procedimentos avançaram muito. Então eu acredito que seja muito mais tranquilo do que eu passei, né? É um processo muito tranquilo realmente. Você fica apagado, é uma cirurgia que você fica apagado, só vai tirar teu sangue. É como se você estivesse doando sangue dormindo, entendeu? Então é um processo muito tranquilo. E logo eu fiquei bem recuperada. Que lindo.
Ana, quando você começou a sentir os efeitos da doença, o que você sentia, assim? Quais Então, eram as não tinha sensações? sensações. Isso que foi uma questão que não fazia o diagnóstico ser antes da catapora. Mas uma coisa que tinha eram algumas manchinhas roxas, né, na minha perna, que eu não era de machucado, eu não sentia dor, né? E teve uma época que eu me senti fraca também, sem disposição. E até depois do transplante, eu não conseguia fazer muita força, né? Eu tive que restabelecer toda a minha imunidade, eu tive que tomar todas as vacinas desde a infância, tudo de Virou um novo. bebê. Virei um bebê. Eu fiquei 2 anos sem poder estudar, né? Só em casa, com tudo igual. Se eu saísse, eu tinha que usar a máscara que a gente usa hoje, né? Por conta da pandemia. Então, era por conta da Conta da... imunidade. Eu lembro que minha cama, ela era encapada, minha mãe tinha que passar álcool, então eram cuidados assim muito rigorosos, porque se eu pegasse uma gripe, poderia ser algo assim fatal para mim. Eu não podia me expor ao sol por conta da químio. E a gente via às vezes quando ia nas Cachorro, não podia ficar consultas, perto de cachorro, para você ter é, uma noção de que eram mínimos detalhes assim mesmo que ela não podia se expor. a gente teve até Então, é, os sinais foram basicamente só uma indisposição dessas isso. manchinhas que Se não apareceram no fosse corpo. pelo exame de sangue, a gente não ia ter esse diagnóstico, né? Não sei se mais para frente teria algum Uhum. sinal, né, que mostraria mais, mas como a gente conseguiu, através da catapora, a gente conseguiu descobrir antes de piorar a situação. E aí depois, né, do transplante, eu fiquei 2 anos sem poder estudar, não podia fazer quase nada, tudo meu era muito esterilizado, tinha algumas restrições. E a gente via, às vezes, quando ia em consulta, que quem não fazia esses cuidados, às vezes, voltava com doença de enxerto, que é uma doença que dá em quem é transplantado, voltava cheio de complicação. Então, assim, a minha mãe tinha um cuidado muito rigoroso comigo, cuidava muito bem, né? Que na época eu até estava chata, ai mãe, me deixa, eu quero ficar solta. E graças a ela que hoje eu tô aqui, né? Porque ela que me acordava cedo para me dar um remédio e fazia uma vitamina para não dar problema no estômago, porque eram muitos medicamentos. E eu até falei para ela, mãe, você sabe, para vocês verem como Deus é poderoso, gente. Teve uma época que eu já não aguentava mais tomar remédio. Porque eu fiquei nesse processo de remédio uns 5 ou 6 anos, assim. A gente ficou O pessoal perguntando qual é o tipo de anemia doença. É anemia plástica, aplásica, anemia é? plástica. E teve uma época Pode continuar. que, dentro desse período eu acho que eu fiquei uns 6 anos até receber alta completa de medicamento, assim, 6, 7 anos, eu não me lembro. Teve uma época que tinha um pouquinho da minha medula antiga e da Bruna, que a gente chama de quimiterismo misto. Então, por conta disso, eu tinha que usar aquele medicamento imunossupressor para zerar tudo que era meu. Aí tinha que dar 100% a medula da Bruna. Mamãe Oi? A tá aqui. mamãe é... Cora- Maravilhosa, te Vou botar um amo. coração aqui. A mãe de Ai, meu princesas. Deus. E aí, Que eu não... contei pra minha mãe recentemente que eu jogava os remédios na casa do vizinho, porque eu não aguentava mais tomar. Pra ver como Deus é bom, né? Porque eu, criança, eu não tinha noção do perigo que eu tava O anjo fazendo. da guarda dela deve ter muito trabalho durante a vida dele. Eu jogava os remédios e graças a Deus, assim, mãe, não deu nenhum problema, né? Deus é muito bom, porque chega uma fase, né, da doença que por mais que a gente leve tudo numa esportiva, a gente já não aguenta mais, né? Ter aquelas restrições, aquelas limitações. Às vezes até minha mãe é tão super protetora que às vezes eu tô na praia, ela cuidado com o sol, e já tem É 16 anos de hoje. transplante, até hoje tem esse cuidado. Mas hoje em dia, quando eu vou no médico, Isaías, as pessoas falam assim: mentira que você é transplantada, né? Mentira que você não é transplantada. Porque eu não tive nenhuma complicação. Geralmente as pessoas carregam sequelas, né? Depois de fazer o transplante. Essa doença de enxerto, doença nos ossos. E assim, eu recebi a cura completa. Eu falo que Deus é tão... Foi
foi o milagre. Milagre, realmente Não milagre. tem, não tem outra explicação, entendeu? Não tem ciência que explique, não tem ninguém que explique. É Deus mesmo e acabou, ponto final. Acabou. Acabou, entendeu? Ninguém explica Deus, Ninguém né? explica Ninguém. Deus. Quem explica? Meninas, eu convidei o doutor Arthur, que ele é Ah, ótimo. hematologista, para ele falar um pouquinho. E se ele tiver já aqui, eu vou aceitar aqui a solicitação. Doutor Arthur, se o senhor estiver aqui, pode mandar a solicitação que eu aceito, tá bom? Oi. Meninas, Acho que a Bruna travou? travou. Eu tô conseguindo. A Bruna que travou. Ela vai Onde ela entrar mora, a novamente. internet é um pouco complicada. Doutor Pronto. Arthur já entrou aqui. Eu vou. Bruna, manda a solicitação, tá? Vamos aguardar. Oi, boa noite. Oi, doutor, Tudo bem? Olá, boa tudo noite. bom? Nosso convidado, né, doutor Arthur, Isso, médico hematologista, isso? Falar um pouquinho pra gente. beleza. Primeiramente, Pode se boa noite. apresentar, Obrigado doutor. pela oportunidade de estar aqui. Ana, que história linda, assim. Eu estava aqui, como é que eu vou conseguir falar agora, né? Depois de escutar isso? Porque a gente ouve isso, de fato, é a nossa realidade no consultório, no dia a dia. Tem histórias, assim, que realmente cativam muito a gente, né? Eu aposto que o elo que você teve com seus médicos, eu acho que foi uma coisa muito importante, porque foi realmente uma coisa intensa, né? E também pela coragem da Bruna, né, que de ser tão nova e já encarou todo o processo, né, da questão da doação da medula, não teve receio, não teve medo das agulhas e tal, em toda a programação. Então isso é uma coisa que de fato com certeza foi bem importante e vocês até para fortalecer o elo de vocês enquanto irmãs, né, enquanto família. Pera. Eu Esse sou sotaque é paraibano. paraibano. Esse do- Eu também sou paraibano. Legal, Nossa, que pô, legal, legal. doutor. Legal. Não, Pode mas é continuar. isso, assim, é realmente essa doença que você fala, como vocês bem explicaram, a anemia plástica, né, ela é uma doença bem rara, né, é uma doença que é pouco conhecida também, apesar de ser uma doença bastante grave, né, e que é difícil até da gente chegar a um diagnóstico de pronto, né, de forma rápida, porque os sintomas são muito inespecíficos, então requer uma série de exames complexos, né, que são feitos, né, com medula e tudo mais, e, e com com essa possibilidade do transplante, né, que foi o caso de vocês, a gente consegue trabalhar hoje em cima de uma cura, né? Então, apesar de todo aquele processo lá atrás, a gente hoje consegue falar em cura. Teve a parte do tratamento imunossupressor, que foi feito anteriormente, mas aí depois o transplante, que no caso da anemia plástica, né, que é um tratamento de primeira linha, que a gente fala na sua condição, né, que foi jovem e com doador 100% compatível, né? Então, eu acho que isso também foi, como você falou, é sorte, né? Foi sorte ter encontrado um irmão que seja 100% compatível, né? A gente sabe que em termos de irmãos, apenas 25% de chance de você ter um irmão 100% compatível. Quando a gente fala de irmãos germânicos, né? Ainda tem essa, de irmãos que são de mesmo pai e mesma mãe, né? Quando são irmãos, né, de pais diferentes, isso muda um pouco mais o cenário, né? Mas é isso, eu acho assim, você falou bem, na verdade, vocês retrataram uma coisa, né? Isso eu acho que no começo dos anos 2000, eu acho, né? Pelo meus cálculos, nos anos Foi 2000, 2007, mas 2007 e tal. Então, hoje, as coisas melhoraram já, avançaram já, a gente conseguiu ter mais rapidez, assim, na questão dos exames. Você ganhou o seu HLA, você falou que demorou 3 meses, hoje a gente demorou. consegue ir um pouquinho mais rápido, mas... Eu lembro que eu fiz muito mielograma também, né? Que é a parte mais chata, assim, para fazer o diagnóstico, né? E eu fazia assim, todo mundo fazia desesperado. Eu falei, gente, como que eu consigo fazer isso rindo? Eu fazia o mielograma rindo.
Então, assim, eu vi a mão de Deus em tudo, porque eu lembro que era uma filinha, assim, de pessoas que estavam dentro do mesmo processo, né? E eu acho que é até legal explicar como é esse exame, porque não é... Hoje em dia ainda faz esse exame? Sim, com certeza. O mielograma, ele é um exame que ele é, né, é muito realizado para nós hematologistas para poder diagnóstico de muitas doenças hematológicas. No caso seu, né, da anemia plástica, é feita tanto o mielograma, né, que o mielograma ele é uma agulhazinha que a gente vai lá na medula, né? O que é a medula óssea? A medula óssea é um órgão, né, que nós temos no interior dos nossos ossos longos, que ele serve para produzir as nossas células sanguíneas, né? Então, as hemácias, os leucócitos, que são as células de defesa, e as plaquetas, que são as células que atuam, né, no nosso processo de coagulação, são todas produzidas na medula óssea, né? Então, para que a gente... Por isso que a medula ela é um processo importante e isso justifica os sintomas que você apresentou lá, né? De fraqueza, de astenia por conta da anemia, a questão dos sangramentos mucocutantes que você apresentou decorrente das plaquetas mais baixas. Então, tudo isso que você passou foi todo um processo da sua medula estar mais insuficiente, né? Em falência, que é isso que a anemia plástica ela é. Ela é uma doença que ela faz parte de um contexto de outras doenças que a gente coloca numa gavetinha chamada de síndrome de falências medulares, né? Falências a gente entende como doenças que aquele órgão ali está mais insuficiente, está preguiçoso, e daí ele não consegue dar conta de produzir aqueles componentes, no caso a medula, os componentes das células sanguíneas, né? A gente hoje consegue ouvir muito insuficiência cardíaca, né? A gente com certeza conhece alguém que tem insuficiência cardíaca, insuficiência renal, quando o rim está mais preguiçoso, mas insuficiência medular, a gente tem mais dificuldade de ouvir mesmo, de conhecer alguém que tem esse tipo de patologia, de doença, né? Mas daí, por isso que o mielograma, junto da biópsia, né? Que geralmente são os dois exames, mas são feitos no mesmo procedimento, e daí eles são realizados, como você perguntou, o mielograma ele pode ser feito aqui no externo ou aqui na crista ilíaca, que é onde dentro dele, né, dentro do ossinho no meio, que é o que a maioria das pessoas conhece como tutano, né? Que a medula ele tira um pouco desse líquido, né? Que é o líquido da medula, mas também faz uma biópsia, tira um pouquinho do osso também, para que a gente possa ver de forma a arquitetura, né? A histologia dessa medula para poder dar o diagnóstico correto. Então, esse procedimento é um procedimento, de fato, que incomoda um pouco, né, um pouquinho mais, dependendo das dificuldades que encontra para fazer, mas ele é feito na crista ilíaca, com uma agulha, e pode ser feito em alguns locais com anestesia local, mas em outros, dependendo, com anestesia geral, como foi o caso, acho que da Bruna, com certeza, da Ana, eu acho que na maioria das vezes. E aí é retirado nesse material para poder estudar como é que estão essas células do sangue, né? Tanto a morfologia, né? Tanto a parte da citologia, como também a parte histológica na biópsia para ver a arquitetura da medula. Doutor, uma parte, já deixa você falar, tá bom, Ana? Uma parte que a Ana falou, que apresentou somente manchas pelo corpo e essa questão dessa fraqueza, né, dessa indisposição. É natural apresentar somente esses dois Isso. sintomas? A anemia plástica, na verdade, os sintomas que ele pode apresentar, quando ele pode, na verdade, ser uma doença que pode estar progredindo. Só que nas fases mais iniciais, você não vai sentir, porque é uma anemia ali, uma anemia que não é tão importante, umas plaquetas que vão caindo, mas não estão tão baixas, entendeu? E aí, conforme isso vai progredindo, conforme que o tempo vai passando, aí isso vai agravando, vai piorando de uma forma silenciosa, né? A parte da anemia, dos leucócitos, que vão caindo, e as plaquetas, porque essa medula está cada vez mais ficando mais preguiçosa. Então, ela está enviando menos componentes sanguíneos para a circulação. Então, com o tempo, vai aparecendo esses sintomas. Ela vai ficando com sintomas de anemia,
né, que é a queda das hemácias. Então vai ficando com fraca, vai ficando com intolerância aos esforços, vai ficando mais sonolenta, pode dar um pouquinho de câimbras, dores nos músculos, um pouco de cefaleia, tontura. Então são sintomas que a gente chama de uma síndrome anêmica, né? É quando que a função das hemácias é justamente essa, é levar o oxigênio para todos os tecidos do corpo, para todos os órgãos do corpo. Então, quando essas hemácias elas estão em menor quantidade, esses órgãos eles vão tendo dificuldade de receber esse oxigênio, então vão ficando mais falhos de fato. Então, justifica todos esses sintomas que ela apresentou. Da mesma forma com as plaquetas. As plaquetas vão caindo, a coagulação, a parte da coagulação do nosso corpo vai ficando prejudicada. Então, esses hematomas aparecem, sangramentos gengivais podem aparecer também, né? Escovou o dente, começou a sangrar, sangramentos pela urina, né? Então, outros sangramentos espontâneos vão ficando mais comum. Como também pode acontecer a questão das infecções, porque os leucócitos caem, né? Então, com os leucócitos, que são os glóbulos brancos, responsáveis pela nossa defesa contra vírus, bactérias, elas ficam mais prejudicadas, então isso predispõe mais esses pacientes a ter infecções nesses períodos. Então, eles têm febre, podem ter infecções com mais frequência, né? Mas uma coisa que é importante a gente frisar aqui é que esses sintomas, eles não são específicos de anemia plástica, né? Como a gente conversou antes, são sintomas extremamente inespecíficos. Podem estar presentes em várias condições da medicina, né? Não só em doenças hematológicas, mas que, de fato, elas são um pontapé inicial para que a gente dê seguimento ao diagnóstico. Não, Pode falar. eu ia falar só é mesmo. Eu não ia falar nada, não. É legal saber ouvir, né, essa opinião toda agora, depois disso tudo ter passado, porque a gente não lembra de tantas coisas assim que aconteceu, que o médico falou pra gente. A Ana Cara deve lembrar mais do que eu, porque ela lembra de tudo, até de quando ela teve 1 ano de idade. Mas é muito legal a gente saber sobre isso, porque realmente não é uma doença tão divulgada assim, né? Então, tá sendo muito legal, prazeroso ouvir tudo sobre isso, sobre a nossa história um pouquinho mais a fundo, né? Mas, de fato, é uma doença rara, assim, dados estatísticos, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem os últimos levantamentos, eu acho que são 2 casos a cada 1 milhão de habitantes por ano. Então, Meu Deus! isso é, Nossa, eu sou uma raridade, Meu gente. Deus! no Brasil, mais ou Idade. menos a média está em uns 450 pacientes diagnósticos por ano. Isso num território nacional, né? Ela é uma doença que geralmente acomete, né, pacientes mais jovens. Isso a gente está falando, isso você falou até a questão do antibiótico, né, que foi dado como uma causa, né, uma possível causa para a sua doença. A anemia plástica, a gente sabe que tem dois grandes, digamos assim, causas. Assim, a gente sabe que tem aquela anemia plástica que é a herdada, né, hereditária, que é passada de pai para filhos. Então, o paciente já apresenta, lá na primeira infância, já os primeiros sintomas e tudo mais. Então, isso é uma possibilidade. Mas também tem essa que a gente fala de adquirida, né, que geralmente acontece mais tardiamente. E aí tem algumas causas, né, algumas consequências que é sempre importante ao diagnóstico a gente pesquisar. Então, medicamentos, exposição prévia a alguma radiação, quimioterapia, tem exposição também a alguns solventes, inseticidas, agrotóxicos, são causas, são situações claramente associadas com a anemia plástica, né? Temos também condições autoimunes, né? Então, tem relatos com a questão do lúpus e outras doenças autoimunes que também podem estar associadas. A gravidez também, né? Então, tem algumas situações que, de fato, podem se vir como ou um gatilho ou uma condição que causa essa anemia plástica, né? Doutor, essa doença ela pode ser identificada no momento da doação de sangue para quem é Não, doador? identificada de forma pronto, não.
o doador, quando ele se propõe em fazer, ele vai fazer um exame simples, né? Ele faz um exame de sangue geral, ele passa por uma anamnese, uma avaliação clínica, médica, né? Para saber como é que está a sua condição de saúde, e ele faz um hemograma simples. No momento da doação, a gente pode sim identificar alterações do hemograma, que aí essa alteração do hemograma, aí o hemocentro, né, convoca o paciente e daí dá um segmento a uma avaliação mais adequada. Claro, assim, se você pergunta se ele tiver alguma outra doença, alguma alteração que mostrou já alterações no hemograma, sim, pode ser diagnosticada no momento da doação. Entendi. É bem correlativo, né? Porque é algo bem difícil de descobrir, né? No início a gente não consegue, somente fazendo alguns exames que vai saber, Eu né? Se fiz E, realmente é vários este exames na problema. época, não É foi bem. assim, é isso. Eles viram pela plaqueta, né, que Aham, estava muito bem. baixa, e aí foram investigar o que poderia ser. E o próximo passo depois do exame de sangue foi a biópsia, realmente, foi a biópsia. Até porque, pelo baixo número de plaquetas, dá para identificar, tipo, de repente, de início, algum outro tipo de problema também, né? Porque o baixo número de plaquetas pode sem ser alguma dúvida. outra doença, né, Essas doutor? alterações do hemograma, né, que a gente falou, anemia, leucopenia, plaquetopenia, são achados extremamente inespecíficos, né? Podem estar presentes em várias condições, em várias doenças, doenças oncológicas, doenças hematológicas, carências, né, deficiência de ferro, vitamina B12, folato. Então, existem várias condições clínicas, várias causas que podem dar essas alterações no hemograma. Isso por si não consegue dar nenhum diagnóstico. Uma vez que a gente vê isso, conversa com o paciente, tenta colher uma história, tenta ver o que está acontecendo, há quanto tempo ele tem isso, e aí a gente vai vendo. Aí tem uma quantidade enorme de exames que a gente faz com sorologias ou várias pesquisas para a gente avaliar se tem alguma causa associada a isso. E aí, com certeza, um estudo medular ele vai ser indicado, né? Vai ser indicado porque é dele que a gente consegue, de fato, avaliar direito a medula óssea, né? Que é a fábrica do sangue, e ver como é que ela está. E dela a gente vai conseguir identificar algumas alterações, né? Da citoarquitetura da medula, que vai nos levar a pensar em uma anemia plástica ou, de repente, em alguma outra condição que geraria os mesmos sintomas. Mas aí a gente vai pensando, aí tudo vai ser, é tudo é um quebra-cabeça. Você pega as pecinhas e vai montando. Então, uma paciente jovem que estava bem, pegou uma infecção, e aí desencadeou esse quadro das citopenias, né? Aí isso vai juntando os quebra-cabeça e você vai pensando nisso, né? A anemia plástica ela é mais frequente, né? Ela é comum em pacientes entre 15 ali a 25 anos, mais ou menos um pico dela, né? E depois ela vai aparecer com mais frequências em pacientes mais idosos, acima de 60 anos. Doutor, qual a probabilidade de um doador de medula ser 100% compatível? Tem algum Não, estudo assim não. que mostra a 100% probabilidade? compatível um doador que você fala, o doador não aparentado, o doador do banco. Não, não tem. Isso. É raro, assim, é bem difícil, porque o que é o banco, né? O que é ser um doador? Quando você é um doador, você, para ser doador, 100%, mas isso é importante também que a gente pontue que a gente está falando agora especificamente da anemia plástica, que a gente sabe que é importante essa questão do doador ser 100%. Mas existem muitas outras condições na medicina, né, na hematologia, em que a questão do doador é importante e não é necessário ser 100%, né? Em outras doenças, a gente tendo o doador que seja ali 50%, ou que seja ali, tem um mismatch, né? Que ali seja vamos supor, ele é 70%, 80%, falando mais de uma forma mais entendível, também é ótimo, entendeu? Ser 100% quando não se trata do nicho familiar, né? Quando a gente fala do nicho familiar, do caso dos irmãos, e quando a gente fala, às vezes, pai e mãe, né? Que a gente acaba testando também, e quando não acha,
a gente vê os parentes mais próximos e tal, tenta fazer, mas aí já coloca o paciente no banco, né, que é o Redome, que é um cadastro que esses pacientes eles são colocados para que nesse banco eles possam ser confrontados com vários outros pacientes que são doados do Brasil e do mundo, para que a gente consiga, e aí existe uma inteligência artificial que eles conseguem cruzar esses dados, né, para que consiga achar esse doador 100%. Em termos assim de a probabilidade de achar assim, um doador 100%, isso depende muito, porque depende muito do HLA de cada paciente. Se, Sim. por exemplo, se você tiver um paciente X, que ele tem um HLA, mas que a sequência genômica dele é uma sequência genômica mais frequente, para esse seja mais fácil do que um paciente B que tem uma sequência X lá dele, mas que seja só com genes mais raros. Então, para esse paciente vai ser mais difícil. Então, não tem uma receita de bolo, não tem essa resposta. Em pacientes na família, né, em parentes de irmãos, a chance de você achar compatível é 25% para cada irmão. Nessa questão que a Bruna foi doadora para a Ana, a Bruna foi 100% compatível. Ela basicamente precisaria ser 100% compatível ou não? Quando a gente fala da da anemia plástica, o ideal é que seja um doador 100% compatível. Justamente por isso, porque o procedimento ele sai melhor, as complicações são menos, né? A chance de o procedimento dar certo é muito maior quando o paciente é 100% compatível aparentado, né? Quando é da família que a gente fala. Então, isso pode ter contribuído. Não, isso contribuiu para que você não tivesse tantas intercorrências, tantas complicações, como você falou, GVHD e tudo mais, quando a gente fala de um transplante que não é aparentado, mas que também não é via de regra. A gente sabe que as complicações são menos, mas com o transplante com uma pessoa que não é da família também pode ser tranquilo também. A Ana saiu sem nenhuma Nenhuma. sequela, né, Ana? A única coisa que eu tenho, para não falar que é nenhuma, é sensibilidade na pele por conta da quimio. Mas fora isso, eu até carrego ela como com apego ali. Eu falo, sensibilidade não tem problema. E o cabelo cresceu também, né? Maravilhoso. O cabelo cresceu, tudo se Tá, restabeleceu, graças a E eu Deus. queria só, tá desculpa, mas eu linda. queria só falar uma coisa também rapidinho que eu achei muito importante da gente frisar aqui, que até a Bruna falou a questão do que Certo. ela passou da questão da doação. Isso que eu ia perguntar também. Isso. Porque assim, a gente tem também algumas modalidades de doação, né? A gente tem a doação para algumas doenças, né, como por exemplo a anemia plástica, em que de fato a melhor forma da gente coletar as células é como você fez, que é tirando do quadril, que é tirando da medula. Então, e a quantidade de medula que precisa para esse procedimento, para doação, é grande mesmo, porque o cálculo não é baseado na pequena Bruna, é baseado na Ana. Então, no peso da Ana é que a gente iria tirar o seu sangue para poder dar certo no transplante dela. Então, foi por isso que você acabou indo para o centro cirúrgico, a questão da quantidade de sangue que tirou. Mas também é importante que não é a única forma de doação. Legal. Na verdade, a maior parte de doação não é dessa maneira. É como se fosse uma doação de sangue normal. Ou uma doação de sangue como se você fosse para um hospital e tomasse um soro. É uma veia periférica que você faz mesmo, e você como se você tivesse. E aí esse seu sangue sai, ele vai para uma máquina, como se fosse para uma máquina de diálise, que a gente fala de máquina de aférese, que aí essa máquina ela consegue reter, né, filtrar as células troncos, né, que são as células que serão usadas para o transplante, e as outras células todas voltam para você. Então, ou seja, é um procedimento super tranquilo, assim, que não tem intercorrências, não tem problemas, e é super tranquilo também. No mesmo dia o paciente já sai de alta. Você Então, ficou internada, né? é, Então, tem doenças e doenças. A sim. maioria das doenças que a gente acaba transplantando, a forma de coleta é essa que eu estou falando agora, que é por aférese. Em Uhum. algumas situações, a gente faz com a sua, que é a coleta por
crise celíaca, né? Por direto da medula. Sim, muito legal isso. Eu Porque, nem sabia. assim, eu não sabia, né? Só foi dada essa opção pra gente. Mas eu falo, eu continuei como cadastrada lá no banco, né, da Redome. E eu falei, se tivesse outra pessoa para ser compatível comigo, eu doaria, mesmo tendo passado por isso, porque eu sei o impacto que teve na vida da minha irmã, o quanto que influenciou e trouxe vida para ela, né? Só que hoje eu já não posso. Até uma pergunta. Hoje eu já não posso mais doar, porque fui diagnosticada diabética 4 anos atrás. Então, assim, hoje eu não posso nem doar sangue nem medula. Qual seria o empecilho nesse momento? Eu conseguiria passar a minha diabetes através do meu sangue? Ou tem alguma outra? Acho que ninguém me explicou sobre isso. Uhum. Na verdade, o diabetes, o seu é diabetes tipo 1, Sim. certo? Doenças autoimunes, né? A diabetes tipo 1, ela acaba, como outras doenças autoimunes, tem outras infecções, eles acabam sendo empecilhos de fato para doação, tanto de sangue, né, quanto da parte Da medula. da medula, por conta mais que é mais para a proteção de você, porque doenças autoimunes a gente acaba sendo um critério de exclusão. O que a gente quer, na verdade, quando a gente fala de doação, é que o paciente tem que ser um paciente saudável, né? Ou no Sim. caso, ou no caso, um paciente que seja com as suas comorbidades controladas, porque todo o processo que, apesar de ser, você coloca numa máquina, então você vai ser submetida a um processo de hipovolemia e tudo mais. Então, quando você, por exemplo, diabética, você vai ficar um tempo lá na máquina, isso pode gerar alguma alteração, mas sempre que a gente fala de doação, tem que ser, na verdade, com pacientes saudáveis, né? Entendi. Saudáveis que a gente fala assim, 100%, né? Sem doenças, pelo menos Ah, doenças autoimunes, neoplásicas, essas outras. legal. Entendi. Doutor, semana passada a gente fez uma sequência de lives falando sobre ansiedade. E nessa questão aí que a Bruna falou que tem um problema de saúde hoje, né, diabética, gostaria de saber, na questão da medicação psiquiátrica, tem essa questão de você estar tomando a medicação psiquiátrica e não pode ser doador de sangue? Não, especificamente não. Existem, depende toda questão tem que ser avaliada. Por exemplo, depressão, um paciente que tem, por exemplo, uma depressão que está bem controlada, esse paciente não tem contraindicação para doar. Mas existem outras doenças, né, neurológicas que acabam, tanto pela medicação quanto pela própria condição clínica do paciente, a gente acaba evitando expor esse tipo de situação. Mas se for uma doença psiquiátrica, uma depressão, alguma coisa leve, o paciente está controlado, não há contraindicação. Controlado, o paciente está compensado, não em quadro que ele não esteja. Mas. Mesmo, não to- Oi? Aí depende da medicação. Mesmo Quando, tomando a quando medicação. esse paciente vai ser doador, ele passa antes por uma entrevista, e nessa entrevista, aí a gente vai checar as medicações que ele usa, porque de fato tem medicações que impossibilitam a doação. Mas isso tem que ser avaliado caso a caso. Era aí. Uhum. Porque eu tomo a medicação psiquiátrica e na minha última doação, né? Porque eu doava já um bom tempo atrás. E na minha última doação, a menina lá que faz a triagem, né? A enfermeira, eu falei sobre a medicação que estava usando. Ela foi olhar no relatório se realmente poderia fazer a doação, porque impossibilitava. Ela falou. Eu achei bastante Sim. interessante saber sobre isso, Depende sabe, doutor? de cada medicação, na verdade, tem uma lista, né, de que pode e que não pode, e aí, a depender da medicação, aí existe, de fato, isso também é outra coisa que vale ressaltar, é que depende de centro para centro, de hemocentros para hemocentros. Tem uns que acabam acatando um pouquinho mais, tem outros que não, isso depende um pouco da situação, dos critérios de cada hemocentro. Mas, via de regra, sim, depende das medicações. São as medicações que, por exemplo, a depuração não vejo, às vezes não tem tanta contraindicação para doação, não.
Entendi. Meninas, alguma pergunta para o doutor? Não. Ah, eu tenho uma pergunta. A Bruna desenvolveu a diabetes. A minha medula está dentro, a medula dela está dentro de mim. Isso pode acontecer lá para frente, quando eu chegar na idade que ela tá, ou não? Na chegada da minha idade, eu sou mais Você é nova. mais velha. Não, mas na idade de transplante, Ah, né? sim, Sei. sim. Pode. Eu fiz a conta na cabeça e não expliquei. Pode, mas não é Regra. não é regra, tá? Porque de fato você recebeu a carga genômica dela, né? Então, e a diabetes tipo 1, como uma doença autoimune, ela se desenvolve, ela acontece por conta de um desbalanço do nosso sistema imune, né? O dela, por exemplo, desencadeou a diabetes. No seu caso, especificamente, ou pode não desencadear, ou pode também. Então, Não é não é, mas não é via de regra, não dá para dizer. perfeito. Doutor, o senhor como médico hematologista, qual o conselho que o senhor dá para as pessoas a doarem sangue, a Bom, a doarem gente faz geralmente um medula? apelo, né? Eu acho que é importante que quando a gente conhece alguém, assim, quando a gente vê histórias como a das meninas, né? Como a da Ana, quando a gente conhece alguém que passou por algo parecido, a gente entende a real importância disso, a real importância de você ser um doador, né? Porque isso de fato muda a vida das pessoas. E para um gesto simples, né? Tanto doação de sangue, que é um procedimento super simples, você vai lá, retira seu sangue e consegue ficar doando com uma certa frequência, né? E como a questão da medula, que muitas vezes tem medo. Isso até que a Bruna falou no começo da live, que ela falou que pessoas que chegaram para ela e falaram sendo irmãos e que não queriam negar. A gente se depara muito com isso no consultório mesmo, ver pacientes que têm indicação de transplante e os irmãos sequer querem fazer o exame, né, que é o HLA, a tipagem, para saber se é compatível ou não. Porque ele tem medo do transplante, porque não sei o quê, porque não quer doer. Às vezes tem uma série de coisas de bicho de sete cabeças que na verdade não é. Né? Eu acho que falta só um pouco mais de esclarecimento. Existe um monte de sites, do próprio site do Redome, que aí eles orientam, explicam, passo a passo, são bem elucidativos em relação a isso. Mas eu acho que é muito importante que a gente tenha essa questão da doação, tá? Porque isso de fato consegue ajudar bastante gente que está doente aí, que a única chance delas de fato seria o transplante, né? E é super simples, você faz um cadastro, ou entra no site, tem um site do Redome, tem outro site que eu vou falar aqui para vocês, que é o A de Arthur, M de Maria, E de Escola e O de Ovo. .org.br. Então lá você consegue saber onde é o Hemocentro, onde fazer os seus cadastros na sua cidade, para que vocês consigam ser doador. E uma vez que sejam doador, é muito importante que vocês mantenham um cadastro atualizado, porque isso é um outro problema que a gente se depara muito nos bancos de sangue. Que os pacientes fazem um cadastro, aí se mudam, não sei o quê, e às vezes acha o paciente, aí acha o doador, mas aí quando vai atrás do doador, já se perdeu porque, enfim, se mudou. E outra coisa que os pacientes também têm bastante dúvida e receio é em relação e os gastos, os custeios, tudo é pago pelo Ministério da Saúde. Então, você, enquanto doador, você não tem gasto de absolutamente nada. Então, todos os exames, se precisar ficar internado, se precisar de acompanhamento, de alguma avaliação, tudo vai ser feito gratuitamente, entendeu? Inclusive com ajudas de custos que você precisa fazer para que o processo seja concluído. Então, acho que realmente precisa de um pouco mais de esclarecimento da população em relação a isso, da importância disso também, porque tem pessoas que ainda não têm essa ciência do quanto que isso é importante e o quanto que isso muda a vida das pessoas. Sim. Super importante, doutor. Parabéns. Obrigado mesmo. Parabéns, menina. Oi? Alguma Não, eu só quero pergunta? agradecer por estar aqui, né? Eu acho que eu sempre pedi a Deus que levasse essa história para o maior número de pessoas possíveis. E ele usou o meio de viralizar aquele vídeo para mais de 14 milhões de pessoas, né? Então, a gente finalizou o ano assim de uma forma muito alegre, porque foi uma coisa que aconteceu há tanto tempo atrás e ainda tem, né, um impacto muito positivo.
Então, quero agradecer por essa oportunidade da gente estar aqui e falar para todo mundo doar sangue, doar, se cadastrar para doar medula também. E assim como eu estou aqui hoje, você pode ajudar alguém a continuar aí vivendo com saúde, com qualidade de vida, fazendo esse milagre na vida de alguém também. Antes de finalizar a live, Eu obrigado, que doutor, obrigado pela agradeço. participação. Muito importante tudo que foi relatado aqui através do senhor de conhecimento. É super válido. Essa live vai ficar gravada, vai ajudar outras pessoas também, né? Que possam tirar também suas dúvidas, né? Pelo que a gente já relatou aqui. E muito obrigado, doutor. Foi um prazer tê-lo aqui. E se precisar, estamos aqui também para o que o senhor Sim. precisar, né, Eu que meninas? agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por poder partilhar um pouco dessa história de vocês. Muito lindo, realmente. E fico muito feliz em vê-las assim, bem. E é isso. E eu acho que é isso. Vamos, quando precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Obrigado, doutor. Meninas, o pessoal quer saber a história do avião, como é que foi, né? Todo mundo pensa que aquele dia foi para Gente, voar. tanto de fake news que surgiu achando que a gente estava indo doar sangue lá nos Estados Unidos, né? Doar a medula. Eu falei, gente, como que a pessoa vai imaginar que uma pessoa está passando por quimioterapia e está viajando e está com um cabelo desse tamanho e está com essa saúde toda? Como que iria imaginar que a Ana Clara estava prestes a passar por esse momento ainda, né? E eu escrevi bem claro na legenda, só que as pessoas interpretaram ele de uma forma errada. Mas deu tudo certo, porque eu acho que a gente, logo que chegou no nosso destino, né, a gente gravou um vídeo explicando e retratando essas questões que apareceram de notícias sem um contexto muito verdadeiro. E aí as pessoas já começaram a trazer à tona a verdade, né? Então o Hugo Gloss, inclusive, pegou esse vídeo que a gente fez dentro do hotel para postar na matéria dele. E aí essa matéria também da Record também deu uma ajudada. Enfim, então aí começou a ser real, né? Mas Eu repliquei, eu não sei se eu repliquei em é o quê? seguida quando vocês postaram. Eu não sei se eu repliquei em seguida quando vocês Primeiro, eu postaram. Eu sei sei que que o você pessoal foi o endoidou aqui na primeiro página. que a gente teve noção, assim, porque a gente falou, cara, estão compartilhando. Meu Então, eu acho que direct era assim, tomara que aconteça tudo bem, Deus está com você. sim. Aí eu disse, gente, já aconteceu, né? E o pessoal nos comentários, né, falando, eles se identificam, né? Tem pessoas que estão com esse tipo de problema, a maioria das pessoas também com leucemia, né? Uma pergunta, doutor, que gostaria de fazer. A leucemia para anemia plástica, ela é similar Não, são ou doenças não? completamente diferentes, né? A anemia plástica ela é uma doença imune, né? O seu sistema imunológico vai até a célula precursora lá da medula e destrói, né? Já a leucemia, não, a leucemia é um câncer, né? Quando a célula é hematológica, a célula ela acaba sofrendo uma mutação e aí ela vai desenvolver uma leucemia. A leucemia, sim, é um câncer. A anemia plástica, não. O que pode acontecer é a anemia plástica pode associar-se com a leucemia. Os pacientes que têm uma anemia plástica acabam evoluindo para uma leucemia, uma síndrome mielodisplásica, né? Alguma outra condição associada com o tempo, mas que são doenças diferentes. A Ana falou que tinha pessoas que Algumas acreditavam que era pessoas câncer, falavam que eu né, tinha Ana? câncer. É porque as pessoas veem a gente fazendo quimioterapia com cabelo raspado e acham que tem câncer, né? Então, assim, eu até deixava algumas pessoas acharem que era câncer, porque até eu explicar que É. era. Então, assim, falava até que era tipo leucemia, porque eu não sei quem me falou isso. Eu falei, gente, é tipo leucemia, mas agora eu descobri que não é. Porque era uma forma mais fácil de eu Explicar. mostrar para as pessoas. Porque quando você fala anemia plástica, a pessoa acha que é uma anemia normal, né? Que é uma coisa, uma anemia que bota um ferro ali e resolve. Não é. Exato. Mas que clinicamente, assim, a clínica, né, o que você passou da anemia plástica é igual a uma leucemia. Os sintomas são os mesmos, né? Assim, o que você apresentou é o mesmo que o paciente com leucemia apresenta. Mas o que causa, né, a teologia da doença são diferentes e os tratamentos são diferentes também. Embora a indicação de transplante também em alguns casos de leucemia.
Sim. Meninas, tem uma pergunta aqui que a moça fez já há um bom tempo, eu vou fazer. Quanto tempo demorou para 41 pegar a dias. medula? A pergunta aqui. 41 dias. Pronto. 41 dias respondido. Então, Ana, aí e Bruna, Então, a questão lá do avião, como quando é a que gente tá aconteceu? para fazer essa viagem há muito tempo, que a gente queria viajar juntas. E aí, quando eu tava pensando assim, vou fazer uma homenagem pra Bruna. E eu comecei, ela tava aqui em casa há quase um mês, eu comecei a gravar uns vídeos dela escondido. Só que aí eu vi um vídeo de um garotinho que tava no avião, né? Que é a última sessão de quimioterapia dele. Eu vi no Razões para Acreditar, eu acho. E aí eu falei, gente, será que eu consigo fazer isso com a Bruna? E aí eu cismei que eu ia pedir para o comissário de bordo ler uma carta. Então eu escrevi, né, uma carta, imprimi, e fui nervosa para saber se ele ia ler essa carta ou não no avião. Porque aí ela ia levar um susto, que a intenção era fazer uma surpresa para ela. E aí eu fui, aí na hora de fazer o check-in, ela foi no banheiro, eu perguntei pro rapaz, olha, a gente consegue, será que eles leem a carta? Ele lê, entrega pro comissário de bordo, porque não é o piloto que faz essa leitura. É, Tem contato, ele né, tem Ana? a gente tem que entregar pro comissário de bordo. E foi isso, que ele Que que ele quem faz fala na hora. a Que foi leitura. até o Guto que depois encontrou a gente aqui na internet por conta do vídeo viralizado. E aí ele falou: olha, eu vou tentar, não garanto que eu vou pedir permissão para fazer isso. Que a gente foi o voo da Latam. E aí a gente esperou, né? A gente decolou com o avião, tava lá em cima já. Você que sabia disso, Nada. que Aí a eu falei Bruna não pra ela que sabia eu ia Não, nada. mas ela tava com. Eu falei até pra brincar. Eu falei, ela tava com o celular ligado, com a câmera ligada, querendo filmar. Eu falei, o que você tá fazendo com essa câmera? Você tá querendo filmar alguma coisa? Vai falar alguma coisa aqui comigo? Aí ela, não, tô querendo pegar o que o comissário de bordo vai falar, que a gente vai decolar. Eu falei, pega isso na internet, garota, deve ter no YouTube, que não sei o quê. Só que depois disso, o avião decolou, passou um bom tempo, e aí eu esqueci já, eu tava jogando no Eu celular. já tinha Quando cansado, eu já tinha entendeu? pensado Nem que ela já estava nem mais ia fazer. lembrando do que Já, ela já tinha vi. pedido. Eu, eu já Ana tinha já desistido, desistiu, porque eu eu acho, pensei né, que ia Ana? falar antes do avião subir. E aí, depois, na hora de entregar o lanchinho, ele chegou cheio de copo assim e balançou assim pra mim. Aí eu, meu Deus, vai ser agora. Aí eu liguei a câmera, aí ele começou, aí eu, meu Deus, aí a Bruna levou um susto, aí foi aquela comoção. Não, a minha cara, depois a gente ficou rindo 3 horas só da minha cara, né? Porque quando ele falou Bruna Rodrigues, eu tô acostumada a chamar o meu nome todo quando eu fiz alguma besteira, né? E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu fiquei olhando assim, Você agora eu vou ter do que avião, hein, descer Bruna? daqui de paraquedas desse avião porque eu fiz alguma coisa. E aí ele continuou falando, eu não sabia, eu só sabia ficar com a boca aberta, porque eu tava muito em choque, assim, sabe? E aí, depois que ele começou a falar, eu não me contive, né? Chorei, chorei tanto que eu solucei. E aí, depois que acabou de falar, ela querendo falar comigo, né? Querendo me abraçar, porque eu tava chorando aos prantos. Do lado dela tinha um médico. O médico Saber a conversar história com ela, toda. queria Nossa! saber da história toda. Aí ela assim na minha perna tentando alisar para eu parar de chorar. E o médico, ó, foi a maior confusão, mas foi assim, muito, muito legal, foi muito especial realmente. Foi uma surpresa, Eu foi pensei uma surpresa. no E aí no final, quando a gente avião. estava saindo do avião, né, um casal virou pra gente assim, ó, não podem mais brigar, hein? Agora vocês. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que se ela brigar comigo, eu vou pegar minha medula de volta. Aí a gente ficou assim, fez várias Doutor, eu já amizades, tinha né, por feito. causa disso. Chantagem boa. Perguntou? Hein, doutor? O senhor viu não, né? A história Não, delas na internet. fiquei sabendo agora mas não ter acompanhado antes, não. Na época, né, do Que legal. transplante, a gente não tinha tanto acesso à rede social como é hoje, né? É,
celular com câmera direito ainda, aquele tempo atrás, aquela resolução péssima no celular, então não tem muitos registros, muitas fotos. Então, foi uma forma também da gente levar essa mensagem na época atual. E aí foi tão especial, né? E hoje eu até recebi a Latam, ela presenteou a gente com uma outra viagem, né? Depois dessa repercussão toda, ano que vem a gente já tem uma viagem garantida, vai. Aí eu falei que agora é ela que tem que escrever uma mensagem para mim, né? Também não. Mas foi assim, muito legal, foi muito legal. E eu achei muito bonito também a companhia aérea participar, né, desse momento, porque eles poderiam simplesmente ter ignorado. E foi muito legal da parte deles também dividir com a gente. Sim. Sensibilizou outras pessoas também, né? Eu acredito que através desse vídeo vai sensibilizar cada vez mais para que as pessoas venham a doar sangue, para que as pessoas venham a se tornar doadores de medula, ajudar outras pessoas não só pela questão familiar, mas ajudar o próximo, não é? Isso é o que move a gente, né? Essa é a motivação real do vídeo, que tanto a Bruna, que tanto a Ana fez, sensibilizar outras pessoas para que elas possam ajudar da melhor forma, né? A curar pessoas, que realmente cura, né? Muito obrigado. Prazer aqui. Espero outras vezes ter vocês aqui para falar. E vamos trazer o Guto depois para falar da parte dele. Depois eu vou arrumar o Guto aqui e a gente vai falar. E a próxima viagem. E vai dar tudo certo, tá bom? Obrigada, Parabéns. E vamos falar para o pessoal doar sangue e doar medula, né? Estão precisando. Por favor. Sangue, vamos ajudar. Os bancos precisam O de tempo doações inteiro, de sangue, assim, né, e doutor? tem períodos do ano, né, que passam realmente bastante perrengues, assim, quando realmente as doações caem, né, e geralmente tem alguns períodos do ano que, ó, às vezes, férias e festivais, alguma coisa assim, aí isso cai bastante. E aí eles acabam ficando em situações bem críticas porque os hospitais ficam solicitando, né, esses hemocomponentes e os bancos de sangue não têm, né. Então eles realmente passam bastante apuros. E que é... Falou isso da Paraíba também. Esse ano fizeram, né, algumas campanhas pedindo que o pessoal doassem, porque estava faltando, tipo, o número de doador tinha diminuído e a quantidade de sangue não estava sendo suficiente. Mas as pessoas, elas precisam se conscientizar, né? Muitos têm esse medo de doar. O pessoal é totalmente seguro, não faz medo. Coloca um negócio no olho, fecha o olho, que a agulha é rápida. É rápida. Uma doação rápida. Né? Para as pessoas que têm medo, porque tem gente que realmente tem Acho medo que de tem doar, falta de né? Por conta informação disso. também, né? As pessoas acham que tem muita gente que tem um pensamento de que vai transmitir doença, não sei o quê, que vai receber, vai se prejudicar com isso, e que na verdade não é, né? É um processo extremamente seguro, são várias etapas que acabam passando, tanto o paciente que vai doar, né, quanto também o sangue que vai fazer testes, exames, para saber se está tudo certo, está tudo ok. Feito o exame, né, doutor? Perdão, não entendi. Totalmente É seguro, totalmente totalmente seguro, seguro. né? São feitas. Muito obrigada, então. Isso. Doem sangue, doem medula e ajudem outras pessoas, né? Para A gente compartilhar cada tem vez mais várias histórias histórias dessas similares, aqui, né? né? Toda semana agora. Vocês são caridades mesmo, viu? Muito obrigado, Obrigado doutor. a Obrigado, você. Ana. Obrigado, Obrigado, meninas. Bruna. Obrigado pelas informações. A live vai ficar gravada e vamos compartilhar, né, com outras pessoas. Tchau. Obrigado. Tchau.